E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Sindipapo. Se você assistiu o episódio anterior, eu sou a Fê, então você já deve me conhecer. Tô aqui com o Guto, também da agência. Fala, pessoal, tudo bem? Fala, meus sindicalistas. Esse é o bordão agora. É verdade. Se você tá vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Sindipapo. E se você já assistiu o episódio anterior, muito obrigada por ter assistido. Foi muito legal pra gente ver o retorno, ver que as pessoas estavam acompanhando. Como foi o primeiro que a gente fez, a gente acompanhou muito ali, né, o engajamento, enfim, foi muito importante pra gente. Então, obrigada pra você que assistiu. E se você não assistiu, a gente vai deixar o link aqui em algum lugar, né? O cardzinho, pra clicar e assistir. E se você estiver ouvindo nos podcasts, é só voltar no episódio anterior também, que você vai conseguir ouvir o episódio número 1. É isso aí. O que a gente veio fazer aqui hoje, Fê? A gente sempre, só para lembrar que a gente sempre traz temas aqui que são mais solicitados até pelos nossos clientes também, alguns parceiros, amigos, e enfim. E caso você queira que a gente fale de algum tema específico, manda pra gente também. Manda lá no Instagram, Facebook, qualquer lugar, cara. Qualquer lugar que você mandar, a gente vai responder. Sim, o nosso Instagram é @agência118comunicacão. Daquela forma, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, site, e-mail, enfim, onde você quiser conversar com a gente. Aqui mesmo, comenta aqui. É verdade. Que a gente tá acompanhando tudo. Ah, é verdade. A gente já falou pra seguir. Ainda não, era o que eu ia falar antes do tema. Antes da gente começar de verdade, porque é muito importante pra nós, principalmente nesse começo, sem que dúvidas. A gente tá com esse projeto do Sindipapo, de novos vídeos, de conteúdo bem específico para sindicatos, sindicalistas, dirigentes, diretores, sempre no meio sindical. E isso dá uma força pra gente, porque é como talvez vocês já devem ter escutado. O YouTube entende que a gente está fazendo um conteúdo relevante e que é de verdade. A gente está fazendo para valer, não estamos de brincadeira e viemos com sem tudo, dúvidas. Né? É isso aí. Então já curte, compartilha, comenta, segue o canal, ativa o sininho, aquele protocolo todo, né? Que vocês já sabem. Mas que é importante. Que é importante. Inclusive, nos vídeos de vocês, ó, já vai aí a dica, não é o tema, mas também façam isso. Peçam pro pessoal compartilhar, que é sempre importante. É de extrema importância, de verdade. Mas enfim, hoje a gente tá aqui para falar de um tema bem complexo, eu diria. Que é em relação ao planejamento de campanhas, de ações, enfim, de tudo que tem, assim, com o universo sindical. Nesses anos todos que a gente trabalha com isso, Guto, você vai poder até confirmar, a gente sente que o pessoal tem muita dificuldade de planejar as coisas, né? Sim. Então, principalmente pra gente que é do marketing, nossa, é muito louco. Às vezes um cliente chega e fala, olha, tivemos uma ideia assim, assado, vai acontecer tal. E a gente fica super animado, né? Nossa, que legal, né? Mês que vem? Maravilha, dá pra fazer um monte de coisa e tal. Pra quando é? É sábado, e sei lá, o cliente chega pra gente na quinta-feira pra falar um negócio desse. E aí a gente sofre, né? Além de tudo, é bem difícil, porque a gente quer fazer uma coisa bacana também. E quase nunca é possível fazer o que a gente pensa logo de cara, justamente por conta do planejamento. Então, é exatamente por isso que esse é o tema de hoje, né? Essa questão de você planejar uma ação, um evento, o que quer que você vá fazer, é super importante. Como a gente identificou essa dificuldade no universo sindical, é por isso que estamos aqui hoje. Então, sim. A ideia é mostrar, acho que a importância também disso, né? O porquê que é tão importante planejar também. A Fê sempre traz os temas e a gente bate um papo muito rápido por cima. E a gente traz um roteiro só pra gente não se perder demais mesmo, assim, sabe? Pra não fugir muito, né? Porque senão a gente fala que só, né? A gente gosta, cara. Então não vai ter limite. Então a gente traz só pra não ficar muito longo, se perder demais, e a gente vai montando novas ideias. Legal, então para definir a frase do nosso tema, né? Uma campanha sindical bem planejada é uma campanha de sucesso. E pra gente começar, eu queria fazer um jogo até. Eita, isso aí não tava... Que o primeiro tópico, eu vou até começar. É pra gente tentar definir por que não planejar é furada. Então, eu vou começar falando, abrir o jogo já. Não planejar é furada porque você não consegue prever
nenhum problema que pode acontecer no que quer que seja que você esteja realizando, né? Quando você não planeja, você não pensa nos erros, nas coisas que podem dar errado, nos problemas, nos desafios que você vai ter. Então é muito difícil de você se antecipar e já procurar uma solução para esse problema. Então eu já defino que não planejar é furada por isso, porque você não tem previsão, não tem, enfim, nada, né? Você chega lá e faz, e aí você tá à mercê das coisas que podem acontecer. Eu acho que isso aí é fundamental, acho que para qualquer coisa, né? Principalmente quando você tem, acho que a ideia de acertar em alguma coisa, você tenta planejar. A gente entende também, só para antes da gente entrar também... Nesse assunto, né? Que tem coisas que realmente, cara, aconteceu de última hora, é isso que a gente tem, consegue. Vamos rodar alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Ou também falar, cara, não dá. Perdemos o time e afim. Mas sempre que a gente quer acertar alguma coisa, eu acho que a gente tem que planejar, cara. Porque aí você consegue fazer isso que a Fê falou, prever alguns problemas que podem acontecer. Sem dúvida. Já ver possíveis soluções também para os problemas que podem acontecer. E acho que também estipular metas para as coisas que você quer. Porque se você não planeja, como é que você vai estipular meta? Não, na verdade nem vai passar esse pensamento, né? Porque quando você não planeja, você nem sabe qual é o seu objetivo de fato, onde você quer chegar. Então, não tem como você traçar uma meta se você não sabe nem onde você quer chegar, né? É verdade. E eu acho que também um ponto muito legal é que a gente, óbvio, é o que você falou. Quem não tem uma rotina corrida hoje em dia, né? Nossa. Acho que isso é unânime. Se você perguntar pra qualquer pessoa, oi, tudo bem? Como tá? Ah, tá corrido, correria. Sim. Sei lá. Detalhe, Todo mundo responde isso. A gente fala muito isso, né? Principalmente pra sindicalista. Mas é porque é o nosso nicho. A gente conversa com sindicalista, mas não é uma crítica só a sindicalistas. Pô, vocês não planejam e tudo mais. Isso é porque é o nosso nicho. Sim. Então a gente tenta trazer sempre conteúdo para essas pessoas, né? Que fique claro, senão falam, vocês só criticam a gente. E, não é nada disso. É porque a gente sempre traz com essa ideia para essas pessoas. Mas não é a crítica pela crítica, né? Exatamente. Na verdade, é a construção, a gente olhar para lugares que a gente vê que os sindicalistas estão olhando. Exatamente. Então, poxa, vamos lá abordar esse tema, porque vai ajudar, né? Falar de problemas, mas com a ideia de ajudar, de solucionar esse problema, não só de criticar. Até Exato. porque pra gente não faria sentido nenhum. Não, nem teria porquê. Sim. Seria fazer alguma coisa sem planejar. Exato, exatamente. Trazendo pro tema. E será que a gente traz hoje soluções? Porque é importante, né, gente? A gente ó, tá falando aqui... a primeira solução já que eu queria propor, mas isso não é pro sindicato, mas também leva pra vida, tá? É uma coisa que eu venho tentando praticar, que é parar de dar desculpas. Acho que quando a gente pergunta assim, quando a gente pergunta não, né? Quando a gente escuta, poxa, a nossa rotina é muito corrida, e aí foi o que deu pra fazer. Todo mundo usa isso. Então, sair um pouco do lugar da desculpa. Em vez de arrumar desculpa, arruma um horarinho ali pra planejar alguma coisa, pra se antecipar. Sei lá, se você sabe que existe um evento que acontece todos os anos aí no sindicato, faz com antecedência. Não deixa pra fazer uma semana antes, que seja um mês antes, dependendo do tamanho da ação, do evento, da reunião que vai acontecer. Um mês, às vezes, é pouco. Então, se tem algo que você já sabe que vai rolar, todo ano acontece, né? Exemplo clássico, 1º de maio. Todo ano tem 1º de maio e sempre é uma data muito marcante para o mundo sindical, Todo ano tem 1º de maio. Por que a gente vai deixar para planejar o 1º de maio em abril só? Se a gente já sabe que todo ano tem 1º de maio. Isso é verdade. Então, se o seu sindicato já pensa em fazer alguma ação, né? Se essa é uma data importante pro sindicato que você atua, falar, enfim, fazer alguma abordagem, já começa agora. A gente tá em agosto agora, sabe? Então já senta com sua equipe de comunicação, a equipe que cuida do seu marketing, com os diretores, né? Ali a diretoria executiva que tá sempre mais à frente disso tudo. Já levanta esse tema. Olha, pessoal, 1º de maio do ano que vem, a gente tá em agosto, vamos começar a ter ideias, a pensar em soluções. Então, em vez de chegar lá em abril e falar, é que é corrido, a gente não conseguiu, olha pra isso agora. Porque senão você vai sempre se esconder atrás da desculpa, né? É verdade. Isso também é uma coisa que acontece, acho que todas as empresas assim que tem uma equipe, né, especializada, principalmente nessa parte de marketing,
Cara, não acha que as coisas são trabalhadas com 1, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Nossa. Tem campanha que às vezes são anos. Anos e anos. Eu sei que vai, sei lá, vamos trazer um exemplo agora desse ano. Por exemplo, vai acontecer a Copa. Empresas ligadas ao futebol, com certeza eles já pensaram isso há 3, 4 anos atrás. Ixi, muito mais, eu diria. Exatamente. Algumas campanhas, alguns projetos que eles vão realizar esse ano. Então, não se engane. Acho que nesse caminho que você falou faz muito sentido. Eu sei que 1º de maio é importante para mim. Eu posso começar a planejar desde já. Exatamente. Né? Para fazer algo grandioso, ou nem sempre, às vezes, algo grandioso, mas algo que esteja planejado. Que foi feito com antecedência. Não precisa correr porque, cara, quando a gente planeja já tem erro. Às vezes acontece alguma coisinha ou outra, é muito difícil. Que a gente não pode controlar tudo, né? Então, às vezes acontece um errinho ou outro. Então, quando não planeja, eu acho que, na verdade, é você dar certeza, né? Falar, vamos errar, meu. Vamos correr atrás. Chama mais gente que vai precisar de bastante gente para corrigir o que vai acontecer aqui. Nossa, acho sem que dúvidas. Acontece muito isso. É muito louco. Você consegue pensar em alguma situação assim que nesses anos de atendimento sindical aconteceu com você de última hora e que você chegou até a ficar puto? Caramba, por que de última hora? Eu não consigo fazer uma coisa que eu quero muito fazer. Nossa, diversas vezes. Diversas vezes. Não vou mentir, porque eu acho que não é nem por fazer, sabe? Às vezes, mandou um... Não é aquela ideia de, tipo, 6 horas da tarde na sexta-feira. Pô, o cara me mandou um trampo agora. Não é isso, mas é porque às vezes é uma campanha, uma ideia que é muito boa. E você fala assim, caraca, eu tinha ideias maravilhosas pra executar, pra fazer isso aí. E você não vai conseguir fazer. Porque você não tem tempo. Daí você fala, tá bom, vamos improvisar então com isso aqui. Um negócio que era pra ser bonito, pra ser atrativo, né? Pra conectar de verdade, às vezes você acaba fazendo meio que pra dar um check, pra falar, também fiz. Mas, tipo, não foi pensado, não foi planejado, não tem qualidade. Às vezes acontece também, não vamos mentir. E acho que em questão de qualidade, a gente acaba sempre fazendo o melhor possível dentro das limitações que a gente tem, né? Mas pra gente que entende muito a questão técnica, dá sempre um aperto no coração, né? Total. Porque... Por isso que você falou, você fica... Claro que eu fico muito ainda. Porque também tem coisa, sei lá, pensando na parte audiovisual, tem muita coisa que envolve até orçamento, né? Então, Sim. Às vezes o evento que a gente vai fazer, sei lá, precisa de um drone, exemplo. Pra gente levar um drone, existe uma série de coisas que a gente tem que fazer pra conseguir esse drone. E muitas vezes a gente não vai conseguir com 2 dias de antecedência. Sim. Então é uma coisa que tem que ser um pouco mais planejada. No caso de um drone a gente consegue, mas não, é só um exemplo, Também às vezes não só um cristalizado. Drone 2 dias não rola. Então, se vocês quiserem um drone 2 dias, podem contatar o Guto, tá? Entra lá, www.agência118 e já fala com ele. Comigo não, pode falar com ele, pode tá? Pode chamar. Esses BO assim, é tudo com ele. O máximo que vai acontecer é um não. Fala assim, não vai rolar. Brincadeira, gente. Mas eu lembro de uma situação há uns anos atrás que foi muito engraçado, né, até. Agora a gente vai trabalhando assim, vai pegando mais até maturidade pra lidar com a situação. Mas teve uma situação de um evento, nem sei se você se lembra, que a gente fez um orçamento, enfim, pra pessoa e tal. E aí, dentro do nosso orçamento, a gente abrangia partes pré, durante e pós o evento, né? Enfim. E aí, a pessoa acabou que respondeu a gente, sei lá, 4 dias antes do evento. Obviamente, a resposta dela foi negativa, né? Mas, enfim, foi muito louco isso, porque a gente falou, poxa, envolvia toda uma questão pré-evento, né? Que era importante. E a gente, na verdade, a gente até sabia que seria um não, né? Mas... o não só chega quando chega mesmo. Então, até lá, a gente tava aguardando. E a gente falou, poxa, acabou. Todo o planejamento de marketing, divulgação que a gente tinha, não existe mais. Sim, não me recordo, mas... faz um tempo já. A memória também não é muito boa, às vezes. Mas a gente fica com um aperto no coração, né? Total. Principalmente quando a campanha é boa, é isso que Exato, eu falo. E quando não é, a gente faz de tudo pra transformar em uma campanha boa. Não, peraí. Essa ideia que você trouxe é legal, mas... quando coloca assim no papel, quando a gente tenta trabalhar em cima dessas questões, principalmente mais técnicas, às vezes não flui. Né? Acontece muito. E eu acho que também, quando a gente fala de planejamento, é importante citar que a gente fala
experiência que os trabalhadores têm com o sindicato, né? Então, quando esse trabalhador vai para um evento que ele vê, nossa, teve um envolvimento, o sindicato se dedicou, planejou, tá tudo perfeito. Pensando num evento mesmo, a recepção foi ótima, o banheiro tava limpo, a alimentação foi bacana, o pós-evento foi legal também, divulgação. Então, você traz essa experiência para o trabalhador. Então, sei lá, se a gente tá falando de uma campanha de conscientização, a gente consegue conscientizar muito mais o trabalhador, né? Se essa campanha é planejada. Sim. Se a gente tá falando de uma campanha de associação, de fato, a gente consegue associar muito mais trabalhadores, porque tem um planejamento por trás para trazer esses trabalhadores e se associar. Então, a gente não pode esquecer também da experiência, né? De quem vai. Isso eu acho que acaba sendo o mais importante, né? Porque, às vezes, vamos falar de um evento primeiro? Falando de um evento, qualquer coisa que acontece dentro do evento é a imagem que está associada ao sindicato que o cara vai levar. Fala, nossa, banheiro imundo, os caras são porcos. Às vezes você contratou um terceiro, uma equipe de limpeza, eles não fizeram um trabalho legal, mas tudo bem, você que vai assumir, cara. Isso mesmo. Isso infelizmente acontece em qualquer área, né? Não só nos sindicatos, enfim. Mas é a imagem, né? O que você estava falando. Exatamente. Às vezes você tem um problema lá, que acontece que um cara que estava na portaria, ou foi mal recebido, ou teve uma confusão, eles não conseguiram entregar ingressos, se é uma situação que tem ingressos, né? Às vezes dá esses problemas, é horrível, porque tudo que acontece ali é a imagem do sindicato. Né? E aí também vale, falando principalmente de associação, é terrível, né? Porque além de ser uma dor, uma perda forte para os sindicatos, tem a perda financeira também. Nossa, né? Nem fale. E a questão que ninguém quer se associar, esqueça, a ideia que eu tô falando é se ligar, vai? Se ligar a uma entidade ou alguém que não representa você de verdade, sabe? Por quê? Porque eles são meio perdidos. São bagunçados. Meio bagunçados, meio atrapalhados. Então, as pessoas querem se ligar a coisas boas, né? Essas coisas... E sem contar que eu acredito que essas coisas atraem, sabe? Você tá fazendo um negócio com qualidade, você atrai pessoas de qualidade também. Quanto mais qualidade você coloca, menos problemas você vai ter também. Claro, sem dúvida. Com seus colaboradores, parceiros e tudo que se relaciona ali no meio. Tem a ver com a reputação, né? Total. É o que você falou, a pessoa vai, falando de evento, né? O exemplo que a gente tá falando, a pessoa vai num evento. É muito mais fácil, se acontecer uma coisa boa, ela vai elogiar, mas se acontecer uma coisa ruim, todo mundo vai ficar sabendo. Sim. Então tem que tomar muito cuidado, né? Com a reputação que você passa. E a reputação tem que ser uma coisa construída. Então, qualquer coisinha nesse meio do caminho que seja mais ou menos, as pessoas vão falar mal e vão se distanciar mesmo. Então, é o famoso 10-1, né? Tipo, 10 pessoas vão falar mal e uma vai falar bem. Quando é bom, uma fala bem. Quando é ruim, 10 falam mal. E eu diria... É puxado. E o universo sindical é um universo que recebe muita crítica dos trabalhadores. Então, é um público que vocês têm que tomar muito mais cuidado. Sem dúvida. Porque os trabalhadores estão sempre propensos a fazer uma crítica, né? Seja porque não está feliz com alguma negociação, algum PLR, porque não conseguiu alguma coisa que pediu ajuda do sindicato, porque por questões jurídicas, às vezes, o sindicato não tem como ajudar, né? Não é nem que não quer. É uma insatisfação constante, né? Tipo, você aumentou... Estavam pedindo 2, você aumentou 3, 4%. Os caras falam, podia ter aumentado 5. Exato. 6. A gente sabe que isso acontece, é normal, né? Então já é um público muito crítico, né? Então, quando a gente fala de planejamento, é isso. É trazer essa experiência positiva pro público que já é muito crítico. Sim. Então, às vezes, a pessoa já vai até querendo criticar. Mas chega lá, você não dá motivo nenhum pra esse trabalhador te criticar. E aí, às vezes, você converte, né? Era isso que eu ia falar. É a ideia. Era aí que eu queria chegar. Então, além... Desculpa. Estragou minha frase. Acabei com o storytelling dela. Além de você não dar motivos, né? Vamos dizer, pra essa pessoa reclamar, você converte ela ainda. E ela vai começar a mudar a forma que enxerga o sindicato. E com certeza falar bem também, né? Sem dúvida. Isso acontece no dia a dia. As pessoas são assim. A gente...
não pode esquecer que sempre o relacionamento é com pessoas, né? Então, nossa, tem um cara ali que ele é terrível e não sei o que, você já fica meio assim, de ter uma relação, de conhecer, e fala, não, o pessoal falou que esse cara é terrível, eu não vou chegar ali perto dele. Daí você chega, o cara é gente boa, você fala, o que aconteceu? O cara não é terrível. E aí você começa, até que às vezes você fala, pô, o cara é gente boa, às vezes teve um mal entendido com a pessoa que te contou. Teve um dia ruim, né? Sei lá. O cara às vezes também tava num dia ruim e vai. Mas o problema é que sindicato e sindicalistas, bom, eles sabem melhor que a gente. Não pode ter dia ruim. Não tem essa possibilidade. Não tá permitido. Tem que planejar também o dia. Planejar também o dia, não são só campanhas. Você planeja seu dia inteiro? Eu planejo. Não quer dizer que eu consigo executar todas as coisas que eu planejo. Mas eu tento sempre fazer um dia antes. No dia anterior, na verdade, domingo, assim, eu já tô meio que tendo uma ideia como vai ser minha semana. E aí, os dias eu vou organizando, assim. É porque você consegue planejar, aí entra o lance que eu tô falando. Acontece alguma coisa, não, isso aqui é pra agora. Não tem como. Você fala, meu Deus, tá, vou encaixar aqui. Daí você, check, na segunda-feira. Daí chega a terça, você fala, não, terça eu já vou conseguir, aqui não tem nada. Aparece mais alguma coisa. Então, é difícil de concluir tudo, mas eu planejo todo dia. Eu gosto de planejar também. Costumo dizer que sou a louca da agenda, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu coloco absolutamente tudo na agenda. Eu gosto até de planejar com mais antecedência que você. Você falou um dia, eu procuro sempre, sei lá, uma semana ali eu já tô. Por exemplo, hoje já tô de olho na semana que vem, como vai estar. Se tem alguma coisa que eu posso remanejar ou não, justamente por conta das coisas que vão entrando. Então eu sou... Só pra ficar bem claro também das minhas tarefas, assim, tipo... pessoais, assim, que eu preciso executar no dia a dia. Então, eu faço isso. Agora, por exemplo, campanhas... não, a gente tá falando pessoal mesmo. Aí vai campanhas, longe, só pra ficar claro também. Planejar, gente, planejamento. Ó, o tema de hoje é planejamento. E como que a gente pode pensar aqui também numa coisa pra fazer? Pensar assim, tá bom, vamos ter um evento. Como que a gente pode dar dica pro pessoal de começar esse evento, assim? Quando você vai planejar um evento pra agência, por exemplo, qual a primeira coisa que você pensa, assim, desse evento? Eu acho que eu primeiro começo... Pode parecer até meio ridículo, mas é verdade. Eu começo mentalizando. Eu vou criando o evento na minha cabeça. Então, onde que vai ser o evento? Como que eu quero? Vamos imaginar... eu começo a fazer o caminho, o percurso da minha casa. Eu saio da minha casa, me coloco no lugar de cliente, no caso de vocês, de trabalhador, ou enfim. Eu falo, eu saio da minha casa, peguei um Uber, eu desço lá na frente do auditório. De tal lugar, De tal lugar. Daí tem aquela bela recepção, daí eu vou ser abordado aqui, já entrego o meu ingresso e tal. Depois eu já vou colocando tudo no papel. Encontrei uma pessoa, tal. Porque eu já sei que eu vou precisar de uma pessoa ali. Sim. E aí, aquela faixa que eu vi em cima, que eu imaginei, tem a faixa também que eu coloquei lá. Né? Se for uma faixa, às vezes eu quero fazer algo mais bonito, ou colocar um totem enorme de alguma coisa. E ali eu posso colocar alguma coisa que engaje, sabe? Eu quero um painel, né? Pra tirar uma foto e tal. Tirar uma foto. Ou o cara tira uma foto, ganha alguma coisa, já começa a divulgar o projeto. Então eu vou montando toda essa ideia. Depois eu vou colocando tudo ali. Eu gosto de planejar sempre com antecedência para poder, digamos, brincar com isso, sabe? Poder deixar a imaginação, a imaginação fluir mesmo, sabe? E aí eu vou fazendo isso. Então, fui abordado por uma menina ali na recepção, peguei meu kit, daí fui, sentei no meu lugar, que tá demarcado. Aí vou, sei lá, vamos imaginar que é uma palestra também. Daí chega, tem as pessoas lá, já tá passando alguma coisa para as pessoas que chegaram mais cedo. E vai rolando alguém que vai conversando, às vezes, com o pessoal. Se alguém vai servir alguma coisa, exatamente, né? Um café. Vai tendo esse bate-papo, um espaço pro pessoal também fazer esse network, conversar ali. Enfim, botar o papo em dia, hora do evento. Hora do evento vai... Enfim, vou viajando mesmo, cara. Nossa, isso é muito importante, né? Uma experiência até que eu tive recentemente, fui num evento que eu cheguei lá, eu não sabia onde eu tinha que ir.
Eu não sabia a sala onde era. E aí eu perguntei pra umas 4 pessoas e ninguém sabia me informar também. As pessoas que trabalhavam... As pessoas que trabalhavam lá. Não tem nada a ver com sindical, com o mundo sindical. É uma experiência pessoal que eu passei mesmo. E eu falei, caramba, as pessoas trabalham aqui, ninguém sabe me informar onde eu tenho que ir. Como assim, gente? Juro, eu perguntei pra umas 4 ou 5 pessoas depois que eu consegui achar o lugar que eu tinha que ir. Foi muito ruim, assim, o que eu fui fazer lá foi legal, mas a experiência que eu saí de lá do evento em si foi bem ruim, justamente por isso, porque eu cheguei já no meio do caos. Eu falei, nossa, né? Isso é horrível, e a sensação que você fica? Você carrega uma sensação muito ruim, você fala, nossa, fui no evento lá. Principalmente quando é pago, né? No caso desse evento, foi um evento caro. Aí você fala, nossa, paguei tudo isso e não tinha uma pessoa pra me informar onde eu tenho que ir. Ou, sei lá, não tinha um painel que tivesse escrito. Não precisa ser uma pessoa, pode ser escrito ali. Sim, alguma coisa. Mas pra suprir essa necessidade, né? Às vezes você uma planeja, necessidade. Fala, o negócio é grande. Era imenso. Foi no AMB, ali no pavilhão de eventos do AMB. É imenso ali enorme. dentro. Então, cara, minimamente, sei lá, eu já penso num mapinha ali... Às vezes um panfletinho para o cara pelo menos se localizar. Ó, entrada aqui, isso aqui vai estar aqui, isso aqui vai essa aqui. Experiência que você vai viver lá. Coloca nome de salas, né? Pra Exatamente. ficar mais fácil de você saber onde que fica a sala... X. É bem isso. E aí eu falei, nossa, um evento desse tamanho as pessoas não pensaram nisso. Né? Falta de planejamento. Total. Pra eu começar trazendo um pouco mais pra minha realidade de conteúdo, então, quando eu e meu time a gente vai pensar numa campanha, a gente gosta sempre de começar a pensar qual que é o objetivo, né? Disso que a gente quer chegar. Então, seja para um evento, para uma campanha de conteúdo, uma campanha de vendas de associações, enfim, qualquer que seja, a gente gosta sempre de começar. Pessoal, é isso aqui que tem essa data X e a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Qual o objetivo? Ah, tá, o nosso objetivo é só conscientizar. Ou então, não, o nosso objetivo é fazer mais associação para o sindicato. Sim. A gente começa daí. Partindo daí, é que a gente vem pensando, então pode ser o quê? Uma campanha de vídeos, uma campanha de coisas estáticas? Não, vai ser só YouTube, ou então não, vai ser só artigos semanais que vão sair no blog. Enfim, e-mail marketing, gravação de videocast, igual a gente tá fazendo aqui. Então a gente parte do objetivo, pensa ali no como e começa a ramificar, né? Sim. Os conteúdos. Então, vai diluindo as coisas. Porque é muito difícil você planejar algo sem saber qual que é o seu objetivo com aquilo, né? Na verdade, eu diria que nem dá. Como que você planeja? É o que a gente falou no começo, eu né? acho que dá. Ó, só pensando, exercendo aqui o pensamento mesmo. Tá certo, assim. Mas eu acho que dá. Você consegue planejar alguma coisa. Só que eu acho que você não consegue... mensurar muito bem o resultado. Assim, é a questão das metas, né? Foi bom? Não sei. Sabe? O que é bom, né? Exatamente. Se não tem meta... não tem parâmetro, né? Exatamente. Então, se você tem parâmetro, até você consegue ter uma noção. Acho que se foi bom ou não. Porque, sei lá, se eu tenho é verdade, passado, realmente. eu comparo com o segundo, isso aqui foi bom. Comparado com o primeiro. Mas batemos a meta? Não, estamos longe. Então, depende, né? Porque você pode até comparar o primeiro com o segundo, mas às vezes o objetivo do primeiro foi um, do segundo é outro. Sim, exatamente. Às vezes é o mesmo evento. Mas eu acho que, voltando para o que você falou, é muito importante saber a intenção. O que você quer quando você faz qualquer coisa. Que seja realizar uma campanha para 1º de maio, como você falou. Sabe? Eu acho que é importantíssimo. O que a gente quer no 1º de maio? Sim. Sabe? O que a gente quer trazer ali? Porque, às vezes, é aí que eu acho que você começa a sair do óbvio e talvez começar a ter mais assertividade. Porque você pensa, não, aqui no 1º de maio eu quero mais, sei lá, mais reconhecimento, por exemplo. Né? É uma data importante, então eu quero espalhar isso aí para o máximo de pessoas que eu puder. Peraí, então vamos fazer de uma forma aqui. Como que a gente consegue... O caminho é um, né? Exatamente, é um caminho. Não, vamos trazer algo para as pessoas ter a melhor experiência. Já muda, sei lá, eu consigo já pensar só na internet até. Só na internet já fazer um mega barulho, outro eu já consigo fazer, às vezes, um evento mesmo. Exato. Sabe? Só mudando aqui, brincando. Então já parte para coisas totalmente diferentes. E aí, saindo um pouco
é do óbvio e sempre do que acontece também, sabe? No dia 1º de maio sempre tem um evento que o pessoal vai, se reúne. Peraí, esse ano, qual que é a nossa meta? Vamos fazer assim. Ou vamos manter? Vamos manter. O que aconteceu no último? E nesse, vamos melhorar. Isso aí eu acho que o acompanhamento, principalmente de eventos que acontecem com frequência, né? Que seja de um ano, enfim. Todo mês, né? É muito importante também estar esse acompanhamento do que aconteceu no passado, para você saber o que você melhora. Isso está totalmente dentro do planejamento também, né? Claro, faz parte, né? Total. Você analisa o que aconteceu e pensa, não, esse ano a gente vai fazer diferente disso aqui. Vamos supor, sei lá, voltando ao 1º de maio, que geralmente acontece em shows, né? Aí a gente pensa, bom, ano passado aconteceu X, esse ano não, então vamos traçar uma estratégia diferente aqui para não acontecer aquilo que a gente não quer. Então, se você não faz essa análise antes também, você também não consegue planejar essas coisas, né? E aí, falando de erros, você vai cometendo erros atrás de erros. Sim. E é aí que a sua imagem desce buraco abaixo. Então, é por isso que um planejamento forte, assim, é importante. E aí, voltando só para concluir, então, depois que a gente define os objetivos, o que vai ser feito, a gente traça as metas, que é o que a gente estava falando aqui agora, Certo. E no final a gente analisa, porque tudo que a gente faz, assim, tem que ter início, meio e fim. Início, peraí, deixa eu me corrigir, né? Tem que ter o pré, o início, o meio e o fim. Porque não adianta nada também você fazer o que quer que seja, chega lá no final, você não acompanha aquilo. E aí, como foi? Foi legal. Foi legal. Legal não é métrica, né? Não é parâmetro. Porque senão a gente entra na lance que a gente falou no começo. Às vezes a pessoa tá num mau dia. Foi no dia de um evento. E aí, como é que foi? Horrível. Horrível. O dia dessa pessoa tava ruim. E às vezes a sua percepção não é a de quem frequentou também, né? Exatamente. Então é importante você ter algo ali que você consiga mensurar, que seja, sei lá, quantas pessoas entraram, uma análise mesmo de satisfação ali das pessoas que foram, no meio do negócio, preencher alguma coisa, ou no final, ou depois mandar no e-mail das pessoas. E aí, o que você achou do evento? Nossa, e falando em análise de satisfação, eu acho que você tocou num ponto muito importante também, que faz parte do planejamento, né? Nessa etapa de pós realização, você realmente mandar isso para os trabalhadores. E eu acho que isso é algo que os sindicatos deveriam realizar em tudo o que eles fazem. Seja numa assembleia onde foi apresentar a proposta para um novo acordo coletivo, seja numa assembleia de pauta, de composição de pauta, seja num atendimento que foi feito lá dentro do sindicato. É muito importante ter essa avaliação, porque sem essa avaliação você simplesmente não sabe o que precisa melhorar, né? Mas acho que isso é um tema para outro Sindipapo, né? Também. Aproveitando a deixa, se vocês têm ideias de temas, conteúdos, aproveita esse momento que a gente falou sobre isso e comenta aqui quais outros temas a gente pode trazer aqui para pensar em soluções junto com vocês. E não só temas, mas também convidados, se vocês tiverem pessoas para indicar para participar com a gente. Sim. Esse é um planejamento que a gente tem para em breve trazer pessoas aqui para bater esse papo com a gente. Então, se vocês também tiverem sugestão de pessoas para participar, pode ir mandar pra gente. Exatamente. Isso é muito bom. O que mais? Falamos das metas, né? Acho que também um outro assunto pra gente falar sobre isso é pro sindicalista nunca esquecer de colocar nessas reuniões de planejamento o pessoal de comunicação e marketing. Você viu que tem tá ressentido ali, ó. Tá sentindo. Não, mas é verdade. Não, é muito importante. Muito importante. Porque às vezes a gente recebe ideias prontas já. E aí, nesse momento, a gente não tem muito como agregar, né? Porque às vezes as pessoas não estão tão abertas. E aí, a gente, querendo ou não, a gente trabalha com uma área que, às vezes, a diretoria não tá ligada, né? Sim. Tá cuidando de outros problemas lá que eles têm pra resolver. E é normal. E vida que segue. Cada um na sua função, né? Tá certo. Então, às vezes, a gente consegue agregar em coisas que o pessoal não tá olhando. Então... É sempre importante você envolver, né, quem tá à frente desses departamentos para poder pensar em mais ideias, para poder pensar, às vezes, a pessoa tá com uma coisa na cabeça. Não, isso aqui tem que ser
um sorteio, por exemplo. A gente fala, olha, um sorteio pode ser legal, mas tem um outro caminho também. Outro caminho. Que talvez seja melhor. A gente analisando os sorteios que já foram realizados, as métricas X, Y, Z, a gente consegue ver que esse caminho é mais legal. O que a gente pode fazer, né? Vamos unificar as ideias. É exatamente por isso que é importante saber o que é. O que é e o que quer, né? A gente sempre pergunta, qual que é a intenção? O que vocês querem fazer com isso? Ah, a gente quer, sei lá, atualizar, a gente quer associar. Para cada situação, a gente tem uma tratativa diferente, né? E acho que é importante sempre abrir e vem na ideia de... Por isso que eu falo, óbvio, estejam com pessoas... competentes, né? Competentes, para não acontecer isso, porque... senão, você não tem muita troca, né? Você vai falar, você vai chegar sempre nesse lugar que você falou. O dirigente, a pessoa responsável, a imprensa, enfim... Chega em você e fala assim, ó, quero isso. Fala assim, tá bom. E eu vou falar, se o cara chega em mim e fala assim, Botão, tô precisando disso aqui. Assim, tá bom. Você vê que a pessoa não tá aberta, né? Não tá aberta. Pra uma sugestão. Botão, tô pensando em fazer isso. E aí, o que a gente pode fazer aqui? Cara, vou levantar um negócio aqui. Ou às vezes na hora. Ó, se você tem a intenção de fazer isso, vamos por esse caminho aqui, que acaba sendo mais interessante. Provavelmente aqui você vai conseguir rastrear, você vai ter um resultado melhor, depois consegue trocar, já aproveita para atualizar o cadastro, os dados que esse cara tem aí, ver se tá tudo... Enfim, tem uma infinidade. Eu fui pensando coisas aqui, eu só não trouxe para não ficar muito técnico e ir para outro caminho. E eu acho que as abordagens são diferentes, né? Total. Ainda mais a gente estando numa posição de prestação de serviço, que é o que a gente presta. Então, se o cliente chega pra gente e fala, eu quero isso, é uma situação, né? Agora, se ele fala pra gente, olha, tô pensando em fazer isso. O que vocês têm de ideia pra me dar? Ou o que vocês acham? Não, você falou uma coisa que é muito verdadeira, assim. Já cheguei a assumir consultoria, assim. E aí, a pessoa pediu uma solução, pediu conselhos e tudo mais. Esclareci, ó, cara, isso aqui, analisa isso aqui, mostrando dados. Não mudou nada. Então, às vezes, não faz sentido. O cara a pessoa não tá aberta, pra né? ter uma consultoria, pra ver o que podia melhorar ali dentro. Só que ele não quis mudar nada. Então, tem que fazer um trabalhinho aí também, né, gente? Na cabeça aí pra... se desprender de algumas ideias também. Pelo menos arriscar, não precisa mudar tudo, né? Eu sei que as pessoas são muito... como é que eu posso dizer? Pra não ficar nenhum tom ofensivo. As pessoas são muito presas como fez uma primeira vez, vamos dizer assim. E aí todas as outras vai ficar do mesmo jeito. Ah, porque a primeira a gente fez assim. Cara, e a segunda... Porque foi sempre assim, né? Porque foi sempre assim, exatamente. É nesse lugar que eu queria chegar. Não, mas tem um caminho aqui que é melhor agora, cara. Ah, não, mas ó, sempre foi assim. Faz desse jeito aqui. Tá bom, eu vou fazer, mas quem tá perdendo mais ainda é você, assim, sabe? E às vezes... a gente não pode ignorar o avanço tecnológico que aconteceu, né, nesses últimos anos. Então, principalmente quando a gente fala de realização de campanhas, divulgação, planejamento, estruturação de um evento... Hoje em dia tem 1 zilhão de possibilidades que há alguns anos atrás não tinha. A gente não precisa ir muito atrás. Estou falando coisa de 10 anos atrás, assim, né? Não precisa nem menos ainda. A evolução tecnológica que veio, principalmente nessa parte de comunicação, marketing, essas estratégias, pode pegar só do começo da pandemia. É verdade. Sabe? Deu um salto gigantesco, né? Todo mundo agora tá online, viu a necessidade. A gente tá falando isso há anos. Gente, ó, aqui, tem mais controle. E alguns agora estão descobrindo, assim, sabe? Falam, olha aqui, ó, o que a gente descobriu. Cara, é isso que eu tô tentando te falar faz 3 anos. Isso que eu tô te falando há 4 anos. Você viu agora o resultado? Imagina se você tivesse construído isso que a gente falou há 4 anos. Como você estaria agora? Isso que você falou, inclusive, é um ponto muito importante que a gente acabou não comunicando, né? Aqui durante a conversa, mas... O planejamento também, quando a gente fala de ter um pessoal de marketing junto, é também por conta de sistemas, né? É muito difícil você mensurar, assim, com precisão, como a gente consegue fazer no nosso trabalho aqui com as plataformas, enfim. Se você não tem essa assessoria, se você não tem esse conhecimento, essas plataformas onde você consiga colocar
Porque no manual ali, às vezes pode acabar passando alguma informação, pode ficar... putz, contei o número de pessoas que vieram no meu evento, errei. Pulei uma aqui, na hora que eu tava contando, alguém me chamou, passou um grupinho aqui atrás de mim na entrada. E se a gente tem isso de uma outra forma, que seja num ambiente 100% controlado, é diferente. Então, sem dúvida, pensando numa questão de recepção, às vezes a pessoa escaneia ali um QR Code e entra, a gente vê no final quantos QR Codes foram utilizados, né? Então tem tudo isso. E é muito importante porque quando a gente fala dessa questão do online, tem essa segurança, né? São ações 100% mensuráveis e você consegue ver de onde a pessoa veio, como essa pessoa chegou aqui, para onde essa pessoa vai. A margem de erro é muito menor, né? A margem de erro é muito menor. E acho que a gente pode partir disso até para as eleições que tá chegando aí. Ah, né? Sim, né? Às vezes você conversa, fazendo você um tem gancho. Um ciclo de amigos, né? Que tem talvez já uma opinião política parecida e tudo mais, aí você vai perguntar para as pessoas que andam com você, e aí, como é que tá o negócio? Todo mundo vai para um lugar, né? Não quero tentar ter nenhum viés aqui, apesar de estar no mundo sindical, todo mundo já tem uma mesma visão. Já é enviesado. Já é enviesado. Mas, enfim, todo mundo tá indo para um lado que tá junto com você, daí tem uma pesquisa, você fala, não é bem assim, sabe? Não, tem outras pessoas que estão ali e tudo mais. Então, às vezes, a gente tira uma ideia nossa, né? Faz levanta um filtro nosso, só que, na verdade, tem muito mais coisas aí. Tem muito mais pessoas. É como você falou, às vezes, perdi a atenção em algum momento. Não consegui gerenciar muito bem, enfim. Tem uma série de fatores aí que acontece. Legal. E, bom, pra gente concluir, então... você consegue definir, sei lá, pra você, o que é uma campanha, um evento, uma ação bem planejada? Primeiro, uma ação bem planejada, uma campanha bem planejada. Acho que uma campanha que é planejada com antecedência, já começa por aí. Porque você vai planejar, você precisa de tempo, né, pra planejar. Com antecedência... com pessoas que são de cada setores, assim, às vezes... Pensando junto ali, né? Nem que seja um brainstorming, numa primeira ali, todo mundo jogando, resolvendo, brincando com isso de resolver possíveis problemas, sabe? Porque eu acho que você consegue aumentar a assertividade e conectando. Conectando, eu acho que é uma das partes mais importantes, porque você faz campanha para pessoas, né? Para pessoas, como a gente falou, converter, associar... falei a mesma coisa. Converter, associar, ter esse reconhecimento, enfim, mudar um pensamento, qualquer coisa. Mas eu acho que tem que conectar. Então é bem pensado, sempre colocar... Eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Sempre colocar a pessoa no centro. Sim, sabe? Sem dúvida. No centro da campanha. Essa campanha é para pessoas, então a gente vai colocar uma estratégia aqui para... Depende do foco, né? E trabalhar sempre em cima das pessoas, com equipe dedicada e com metas ali também, né? Tacando pau. Acho que o meu caminho para uma campanha bem planejada, né? Caramba, você tem que me preparar para isso, porque olha, me pegou de surpresa aqui total. Mas beleza, vamos lá. Improviso, né? A gente vai conversando. Mas é bom, é isso que é legal. Eu também pensei nisso agora. Enfim. Eu acho que é bem por aí o que você falou. Eu tô junto com você. Acho que é antecedência. Acho que se não ficou claro, só pra ficar claro, né? Antecedência. Objetivos, caminhos bem definidos, metas bem definidas. E no final, análise de tudo que aconteceu. Verdade. Então isso pra mim é um resumo, acho que de tudo que a gente falou. Para campanhas bem executadas, para a gente conseguir começar a pensar, poxa, meu sindicato tá aqui, eu quero chegar ali e eu vou fazer isso aqui no meio para chegar lá, né? Sair do ponto A pro ponto B, que a gente fala muito em marketing. Então, pensar isso é o que resume uma campanha bem planejada, bem definida para mim. Uma campanha de sucesso, como é o tema desse papo de hoje. Legal, foi muito bom. Muito bom, gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês a refletirem sobre essas questões de planejamento. Eu acho que tem muito artigo na internet também sobre isso, né?
de como começar. Enfim, no nosso blog mesmo tem um artigo também falando sobre campanhas de sucesso bem planejadas para sindicato. O link é agência118.com.br/blog. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Inclusive, no blog, a gente tem diversos artigos lá sobre diversos temas. Se você nunca acessou, dá uma olhadinha para isso também. Bem legal. A gente alimenta sempre ali, semanalmente, com conteúdos. E é isso, eu acho que o sindicalista tem que entender também que ele precisa aprender coisas não só do mundo sindical, Sim. mas temáticas que agregam ali pro dia a dia da rotina sindical e adaptar para a realidade deles, né? É verdade. Então, eu espero que tenha ajudado esse nosso papo. Se mudou alguma coisinha, né? Se fez refletir um pouquinho, se teve um insight, já desencadeou pra outra coisa, acho que já tá valendo pra nós, né? Nossa, sem Essa dúvida. é a ideia. Depois, só que manda pra gente. Comenta, pessoal. gente, Às por vezes- favor. às Conta vezes- aí o que achou. Às vezes o pessoal não comenta lá e manda pra mim. Não, Manda né, pra gente? mim, coloca lá também, ajuda a gente. Também ajuda a gente, principalmente com as plataformas e tudo mais. Nos podcasts, Spotify, Apple Podcast Apple também. Podcast. A gente também vai subir pro Google, né? O podcast do Google e o da Amazon são os Prime próximos. Music, No Prime Music, né? Music, acho que é isso. A gente vai subir também nesses, que por enquanto ainda não tem, mas vai ter em breve. E segue também lá no Instagram, às vezes a gente sempre coloca alguns trechinhos também de como foi o Sindipapo, de conteúdos também relevantes que tem, algumas coisas que está acontecendo no momento. Então é bem legal, fica ligado. Às vezes a gente traz algumas provocações que desencadeiam algumas coisas boas, principalmente para vocês que estão aí ligados e acompanhando a gente. Nunca é aquilo que a gente falou, né? Não é a crítica pela crítica ou só pra colocar o dedo na ferida, nem nada no tipo. É sempre, como a gente já falou em outros momentos, né? Nós aqui da agência, a gente acredita muito no movimento sindical. Sim. E é por isso que a gente faz esse trabalho também de trazer esses conteúdos pra vocês refletirem. E conversar com a gente também. E resolverem também. Não esqueçam de deixar sugestões de temas, de convidados, pra gente abordar nos próximos, beleza? Sim, e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida também. Chama a gente aí que a gente gosta de bater esse papo mesmo. E acho que é isso. É isso, Tamo então. aí. Obrigada, Guto, mais uma Valeu, vez. Fê. Valeu, galera. Um beijo. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto! Tamo junto.